Reação ruim de jogadores e empresários em relação à saída de Vitor no Atlético, reformulação no Galo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cláudio Rezende, a partir de agora notícias do Atlético na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panzi, a todos nesta quinta-feira da turma do Bate-Bola. O Galo, Cirilo, nesse início do mercado da bola, com saídas sendo definidas inicialmente antes de chegadas. Saídas definidas, o lateral Caio Paulista, que está sendo devolvido ao Palmeiras, e a informação que vem de São Paulo é que o Palmeiras também não vai permanecer com ele, como nessa temporada ele já estava fora dos planos, seguirá lá no Palmeiras, não é mais jogador do Galo, Caio Paulista, o contrato termina no fim do mês. E, ao mesmo tempo, o Galo negociou o Bruno Fux, zagueiro, com o Palmeiras, ele não volta, porque o Clube Paulista exerceu o direito de compra, 4 milhões de euros, cerca disso, né? 4 milhões de euros para ele permanecer por lá, estava previsto em contrato. Palmeiras entendeu que o atleta foi importante nessa temporada e vai ficar com o Bruno Fux. É bom destacarmos, Cirilo, que financeiramente o Atlético tem um ganho, porque na época, quando adquiriu o atleta lá do CSKA Moscou, o Bruno Fux, foi por 2 milhões e 700 mil euros. Agora está vendendo por 4 milhões, então um valor significativamente maior. O Saravia não renovou o contrato até aqui, também num momento aí muito difícil a permanência dele, a tendência de saída. E o Fausto Vera já tem o Atlético uma proposta na mesa desde o início da semana do River Plate. Inicialmente o River quer o jogador por empréstimo com opção de compra. O Atlético quer uma venda em definitivo. Aí, negociação, né? Um lado pede aqui, outro cede dali para dar negócio. Tem um outro clube mexicano também com interesse, então nessa situação aí o Atlético fica um pouco mais confortável, né? Não fica só na mão do River, porque é claro que o Fausto Vera está fora dos planos no Atlético. Agora teve uma foto aí, Cirilo. Quando se trata do Hulk, o torcedor sempre fica preocupado. E tá no itatiaesporte.com.br o encontro do Hulk com o agente dele, o empresário do Hulk lá em Paris. O Hulk está passando férias em Paris com a família. Nuno Ferreira, empresário do Hulk, reuniu com ele. É o português Nuno Ferreira, o representante do Hulk, principalmente no exterior. Ele tem a representante que é a Marisa Alígia aqui no mercado interno. E nesta foto, Cirilo, fim de temporada, escreveu o agente do Hulk. Mas, como muitas coisas aconteceram aí, né? O assunto Hulk vai permanecer ou não no Galo, mesmo tendo contrato, não é uma certeza. Quando se reúne com o representante, Hulk pode estar pensando, né? Analisando situações, porque o Hulk normalmente recebe algumas sondagens de clubes do exterior. Ele nunca quis abrir negociação desde quando chegou ao Atlético. Mas essa foto aí já deixa aquela situação em jogo, né? O Hulk vai ou não permanecer, já está olhando outras coisas. Fato é que o Galo não pretende rescindir com o Hulk. Se ele vier com uma proposta interessante, o clube vai analisar. Se o Galo não pretende rescindir com o Hulk, já tem uma notícia aí, né, Edu? Uma das partes opta pela sequência. Até pelo peso do Hulk, né? O Galo não vai se sentir confortável de dar um tchau pro Hulk e ele tendo contrato. Mas, Edu, se coloca na balança, e isso não era definido antes, não tinha essa pauta até o ano passado, porque o Hulk era um cara decisivo, titular absoluto. A temporada do Hulk foi abaixo, ele não terminou o titular absoluto e por isso, né, a diretoria do Galo pensaria hoje se ele vier com uma proposta. É incrível, né? A temporada ruim do Hulk, mais de 20 participações em gols, foi decisivo em vários outros, enfim, é sempre esse ponto de interrogação. Tem mais um ano de contrato, se depender do clube, ele permanece, ele segue, mas depende muito da vontade do atleta também. A gente tem que esperar. Esse período é de especulações, elas vão acontecer. Uma foto, ela faz com que a gente especule ainda mais. Uma fala daqui, outra fala dali. Mas é um período disso aí, cara, de movimentações, de chegadas, de saídas. O Cláudio citou o Bruno Fux, né? Que é bom zagueiro, mas que viveu altos e baixos com a camisa do Atlético. Por exemplo,
Quando ele chegou, o Filipão não gostava dele, porque ele não tinha cara de zagueiro. Lembra disso? Cara de bonzinho. É muito bonzinho. E praticamente não jogava. E viveu seu melhor momento no Atlético no primeiro semestre sob comando do Milito. Foi muito bem e perdeu o espaço a partir do segundo semestre, quando ele, Fux, teve uma queda de rendimento. O Milito mudou um pouco o jeito de jogar do time, ficou um time jogando com um poder defensivo maior, e o Fux é um zagueiro de melhor saída de bola, acabou perdendo espaço, foi mal no final da temporada, mas pelo primeiro semestre, em que ele foi muito bem, chamou a atenção de outros clubes, entre eles o Palmeiras, que chegou no Palmeiras jogando um pouco menos e terminou em alta, e por isso foi contratado. Agora, o Galo vai ter que ir ao mercado, isso é fato, mas vai ao mercado tendo que ser criativo e usando o dinheiro melhor do que usou para a atual temporada. O Galo precisa de um elenco mais jovem, e jogador mais jovem custa dinheiro. O Atlético precisa de um elenco equilibrado, e elenco equilibrado demanda muita assertividade, um trabalho em conjunto entre treinador, que é quem vai desenhar o time, e o departamento de análise de mercado, que é o SIGA no Atlético, tem muita gente competente, e demanda também a boa vontade financeira da gestão, que vai ter que fazer um investimento dentro dos limites do clube, evidentemente, para que o Galo em 26 tenha um bom elenco, mais equilibrado e mais jovem. Preciso contar também que Pedro Daniel, novo CEO do Atlético, foi apresentado nas últimas horas e afirmou que o torcedor não deve esperar por nomes de peso. Dá uma olhada na frase: não adianta a gente criar uma expectativa de que vamos fazer contratações bilionárias. Espero voltar aqui e falar das grandes contratações internacionais que o Galo vai fazer, mas hoje isso não é possível. Só para completar, registrar que a saída do Vitor, gerente de futebol do Galo, causou incômodo em atletas e também em empresários. O Vitor, ex-goleiro, ídolo do torcedor atleticano, era muito querido pelo grupo e também por seus representantes, por conta da sua lealdade, papo firme, reto e sempre disposto a ajudar. Já o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol e que permaneceu no Atlético, esse tem o filme queimado com jogadores e especialmente com empresários. Tudo porque é muito difícil falar com ele não costuma responder e atender os empresários, enfim, dá para imaginar um clima quente para a próxima temporada na cidade do Galo. No Fortaleza deve ter uma barca gigante para a próxima temporada. Time rebaixado para a Série B não conseguirá manter jogadores com salários altos, como Daverson, Breno Lopes, Pikachu, Lucero, Gaston Ávila e Marinho. Alguns desses caberiam no seu time do coração. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Bora falar sobre a reformulação gigante no Clube Atlético Mineiro. Bruno Mussi e Vitor Bage foram os primeiros a deixarem o clube. Nas últimas horas, o Atlético anunciou mais 4 saídas. 2 auxiliares técnicos da comissão permanente, o Éder Aleixo e o Daniel Cerqueira, o Carlos Alberto Isidoro, que atuava como supervisor de futebol, e o Gustavo Nicolini, que era coordenador de análise de desempenho. O Pedro Moreira, atual gerente de futebol, também corre risco de demissão. Todas essas mudanças já eram previstas, especialmente depois da chegada do São Paulo, que quer ter autonomia total no clube. Só para completar mais algumas atualizações, Atlético Mineiro e Palmeiras já trocam documentos para o repasse em definitivo do Bruno Fux, operação de 3,5 milhões de euros ou 22 milhões de reais. O nome do Juninho Capixaba foi especulado como possível alvo do Atlético. O Bragantino não tem a intenção de negociar o lateral esquerdo, enquanto Sosa, do Racing, e Jean Lucas, do Bahia, também foram especulados no Galo. Difícil imaginar que o Atlético vai ter dinheiro para comprar 2 jogadores extremamente valorizados. Novidade importante sobre Nino. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense. Resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor.
Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda.